Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Senhor que mais uma vez abre as comportas do céu para nos apregoar as suas boas novas. Nos dar ferramenta, nos preparar para a sua grande obra, para sermos vencedores, sermos pessoas marcadas pelo selo da vitória divina. Então agradecemos a Deus. Hoje é a segunda parte do jejum que a Santíssima Trindade recebe. E hoje eu vou começar por Israel. Por que você precisa jejuar? Porque você precisa jejuar e orar por Jerusalém. Quero trazer para você biblicamente a razão porque a descendência judaica é abençoada financeiramente, belicamente poderosa. É a nação mais perseguida do mundo, mas a mais invencível. Ninguém se atreve com Israel. Israel é um ovo de codorna. Comparado, se quisesse comparar até ao Brasil. Mas mais poderosa do que se unir América, se unir Rússia, China, Japão, Coreia do Norte. Se unir todas essas nações não se compara a Israel. Você deve acompanhar as notícias. Em volta de Israel só tem inimigos. Todo mundo quer destruir Israel. Já percebeu? O Irã, os países árabes têm raiva dos judeus. Quer destruir os judeus. O Irã quer destruir o judeu. O Iraque, o Afeganistão, o Paquistão. Quer destruir os judeus. A China, Rússia, todas têm esse desejo. Uns exacerbados que a imprensa noticiam sempre. Mas ninguém se atreveu ou se atreve a invadir Israel. Parece até uma coisa diabólica, mesmo para aqueles que não são devotos de um credo religioso. Porque diabólico mas a pessoa que não tem conhecimento bíblico, ela vai achar que é fanatismo. Mas se buscar na história e ver por que as pessoas têm tanta raiva de Israel, essas nações. É uma nação pequena, por que será? Por causa da sua prosperidade? Ela é próspera. Por causa que Jesus lá passou? Lógico, o diabo coloca ódio nesses países sem eles saberem que a razão do ódio não é aquilo que eles pensam que é. É porque Jesus marcou Israel como a sua nação eleita. E nós, nações por adoção. Então, meus amados irmãos, Israel só se tornou nova nação em 1948, você sabe, com o voto Minerva de um brasileiro, chamado Oswaldo. Fora isso, Israel até hoje não seria nada, mas é porque Deus tinha promessa, então a palavra de Deus não volta vazia. Então Israel é hoje o maior país de arsenal bélico do mundo. Tem mais bombas atômicas do que, quem sabe, todos os países juntos. País pequenininho. E todo mundo tem curiosidade de saber onde estão essas bombas. Lógico que Israel é todo cercado por elas. Mas ele espalhou com muita inteligência ao longo da história. Aonde ele espalhou essas bombas tem prédios que futuramente eles compraram terreno e construíram. E está lá.
São coisas assim que você pesquisa e vai entender porque há um ódio contra Israel. Então, além do ódio espiritual, o ódio porque mesmo pequeno, ele é uma ameaça para o mundo. Você pode perceber que a América briga com todo mundo, mas todo presidente americano, quando assume, o primeiro acordo que ele quer é com Israel. Por que será? Porque ninguém, a Rússia não atreve, manda uma bala lá. Então, eu vou te mostrar biblicamente porque o jejum em favor de Israel, e hoje eu quero falar sobre isso, o que eu faço há mais de 20 anos e quero trazer às pessoas a razão porque faço, abençoando as pessoas, para que você entenda da onde você vai receber sabedoria, junto com o jejum do Espírito Santo, aonde você vai receber prosperidade, aonde você vai receber uma sabedoria profissional, vocacional. Então você vai entender, o jejum é um ato que agrada a Deus. É o ato de santificação, é o ato de submeter a carne ao espírito. Porque se eu não jejuo, eu não consigo submeter minha carne. Se eu jejuo pouco, a minha carne grita. E alguém que tem tendência de ser mais carnal do que espiritual, tem que ter mais necessidade de jejuar, porque a carne grita. Por isso que tem pessoas que não conseguem largar o pecado, elas não conseguem largar a mentira, não consegue largar os maus hábitos, não consegue deixar de prejudicar pessoas, de fofocar, de caluniar. E por aí vai. A índole, por mais que ela queira mudar, ela não consegue. Porque há na pessoa uma carne aflorada, há uma tendência, uma inclinação, como Caim e Abel. Não existia o pecado, não existia o pecado do crime, do assassinato. E como que Caim criou no coração dele raiva, ódio, inveja do irmão ao ponto de matá-lo. Então a sua inclinação para a carne era muito grande. Embora Caim também ofertou a Deus, no capítulo 4, ele deu a Deus as primícias da sua colheita. Só que não foi as primícias com amor. Foi primícia, mas não foi com amor. Aquilo que eu digo, nem sempre quem está dando dízimo e oferta, por mais que esteja dando certo, valor certo, está dando com amor, como está em Marcos 12, 40 e diante. O Senhor Jesus viu os ricos dar as suas suntuosas fortunas, muito dinheiro. Então eles estavam dando além dos dízimos. Mas o Senhor disse que aquela não era uma oferta que agradava a Deus, porque não era de um coração voluntário. Era, quem sabe, alguém disputando quem dava mais. Mas foi a oferta da viúva que o Senhor marcou naquele dia. Então, às vezes, a pessoa está dando muita oferta, muito dízimo, mas aquilo não é fruto do amor. É uma barganha, é uma troca, é o medo do inferno. É uma religiosidade que impregnou na pessoa, como ela faz o sinal da cruz, quando vê um templo de pedra na frente dela, como ela guarda o terço como se fosse maior rubi, maior safira, maior pedra de diamante do mundo. E assim vai. Então, quando alguém tem inclinação para a carne, mesmo sendo religioso, ele tem que jejuar muito. Porque a única maneira de você ser santo, de você parar de pecar, é jejuar muito. E quanto mais inclinado para a carne, mais você tem que jejuar. Se você tem muita vontade de largar, às vezes você tem vontade de fornicar, de adulterar, de prostituir, de sonegar, de fazer mal a alguém, de brigar, diversas situações, aquilo que não é digno, é porque há uma inclinação, um espírito do mal, que não quer que você seja alguém justo para ser salvo. Então, se não jejuar, você não consegue. Por isso que quando Paulo, em Atos 9, ele recebe a voz de Deus, a primeira coisa que Paulo vai fazer é jejuar por 3 dias e 3 noites. Porque a inclinação era muito grande para o mal. Então ele precisou isso. E Paulo, então,
no Novo Testamento, após Jesus, é um dos homens, o segundo homem que mais jejuou na Bíblia, no Novo Testamento. Paulo tinha espinho na carne, 2 Coríntios 12, verso 6 adiante, porque ele tinha uma arrogância, ele tinha uma tendência de prepotência, porque ele tinha muito domínio da palavra, ele tinha muita revelação, muito discernimento. Falava alguns idiomas, tinha 3 cidadanias, a grega, a romana e a judia. Ele era judeu, era grego e era romano ao mesmo tempo. Então Paulo tinha uma supremacia sobre os demais. Então ele jejua. Daniel vai jejuar por tanto arrependimento da inclinação da carne que viveu durante tantos anos, quando o profeta como Jeremias pregava para ele e para tantos outros. Moisés era um homem estourado. Muita gente não conhece a Bíblia. Que Moisés era manso. Manso a Deus, mas não ao homem. Quando diz a Bíblia diz que ele era manso, manso a Deus, igual Jesus. Mas se precisasse, Jesus pegava o chicote e descia a lenha lá dentro do templo, como ele fez. E dava cajado na mãe, nos irmãos, nos discípulos, em todos os fariseus, no meio da multidão, ele descia a lenha. Jesus não tinha aquele ditado do mundo, papa na língua, ele arrebentava. É porque as pessoas o conhecem, não conhecem a Bíblia. Então se criou um Jesus de amor, parece aquele da geração hippie dos anos 60 e 70. A geração do baseado que só fica na outra. Tudo é paz e amor, tudo é paz, irmão, tudo é paz, mano. Não, Jesus não tinha brincadeira. Então, quando a pessoa conhece a Bíblia e ela está numa igreja em que há uma forte escola bíblica que ensina essas coisas, a pessoa então ela muda a visão, a questão a Jesus, tá bom? Então Moisés mostra tanto o seu temperamento explosivo, que logo no capítulo 2 ele vai matar um egípcio. Ele não consegue apenas apartar uma briga, ele está tão furioso que ele mata, porque esse egípcio está contra um dos seus irmãos, ou um daqueles que são o seu povo, os hebreus. E por causa do seu temperamento, ele vai ferir a rocha, ao invés de dar ordem à rocha. Então ele não vai entrar em Canaã. Então era um homem sanguíneo, Moisés. Mas a pessoa lê manso, Moisés era manso. Não, ele era manso com Deus. Manso com Deus, era um coração bondoso. Ele sabia perdoar, mas também na hora que precisava resolver, com ele era 8 ou 80. Por isso que quando ele desce do monte, com as 2 tábuas dos mandamentos, o que ele faz? Ele quebra, ao ver que Arão e alguns ergueram o bezerro de ouro. Ele não tem domínio. O cara é irado. Nasceu o casamento, ele e a Zípora viviam em confronto. Tanto que separa, divorcia, e vai se criar a carta de divórcio na era de Moisés. Ele vai casar com o etíope e vai dar errado. Números 12, já falamos que ela tinha uma cor que não agradava os hebreus. Enfim, meus amados irmãos. Então, o jejum é necessário para que nós venhamos a mortificar nossa carne. Por isso que Moisés ficou 40 dias. E ao quebrar a madeira vai ficar mais 40, 80. Profetas, todos tinham que jejuar. Se você estudar a história dos profetas, todos tinham que jejuar muito. Todos tinham que jejuar, sem exceção. Porque o profeta tem que manter a carne santa, tem que manter uma comunhão extrema com Deus. Então, o jejum, a essência é a comunhão com Deus. Se eu tenho comunhão com Deus, eu ouço a voz de Deus nitidamente, eu sou guardado por Deus, eu tenho a proteção de Deus, eu sou dirigido por Deus, posso entender bem a Deus, ter o poder de Deus, e assim exercer o meu chamado e o meu ministério de uma forma excelente.
Mas graças a Deus que isso não estava limitado aos homens do Primeiro Testamento, nem os do Segundo, mas a todos aqueles. No Primeiro Testamento vamos citar vários versículos bíblicos para você anotar, mas vai ficar gravado aí no YouTube. Você vai poder assistir quantas vezes quiser. Mas nós vamos dar muita Bíblia para que não haja contradição. Ah, falou, não era assim, não estava escrito. Não, tudo está escrito. E não vou fazer mirabolança de revelação para você dizer, não, isso é interpretação, não. Revelações vou usar bem simples, coligando palavras, coligando capítulos, versículos, profetas, personagens bíblicos que não te deixará dúvida de que essa semana é muito importante para a sua vida espiritual. Quem sabe você nunca teve essa oportunidade de ter uma semana de estudo sobre o jejum que Deus recebe. Porque muita gente vai para o monte, muita gente jejua. É o que eu disse ontem. O máximo que alcança é problema no fígado, problema no estômago, mau hálito. Daqui a pouco está diabético. Aí vai saber por quê? Ah, é as marcas de Cristo, porque eu dediquei muito a minha vida a Cristo. Não, você dedicou, mas dedicou errado. Você fez errado. Por isso que eu preciso de sabedoria. Eu não posso servir a Deus de qualquer forma. Por isso que eu preciso do dom da sabedoria, porque Deus não vai me receber de qualquer forma. Eu não vou ser usado de qualquer forma. Eu preciso da sabedoria para que eu possa servir a Deus de uma forma racional. Racional quer dizer baseado na Bíblia Sagrada. Eu tenho que ter conteúdo para servir a Ele. Então muita gente jejua errado. Então a culpa não é de Deus nem do diabo. A culpa é da pessoa. Porque existe 3 opções para a sua vida. A primeira, o seu livre-arbítrio. Você escolhe o diabo ou Deus. A segunda, você escolhe Deus. A terceira, você escolhe o diabo. Ou uma delas, você não quer nem Deus nem diabo. Você quer ser ateu. Não tem ateu por aí? É a opção. Por isso que Jesus está à porta e bate. Apocalipse 3:20. Porque sabe que Ele deu para nós o direito de escolher. Eu quero o Senhor, eu não quero o Senhor. Você ainda vai continuar a viver. Vai comer, vai prosperar, ou vai empobrecer, enfim, vai viver como qualquer outro. Vai viver debaixo da sorte, da misericórdia de Deus. Porque senão ateu não vivia. Ateu, logo que desejasse ser ateu, morreria imediatamente. Mas tem ateu de 100 anos, morreu com 80, 90, 100 e tanto, ateu não creu em nada. Então não é a longevidade de anos que eu viver aqui que discerne a minha comunhão e o favor de Deus na minha vida. Porque quanto mais eu viver aqui ateu, pior será, porque o meu preço é terrível que eu vou pagar. Porque as pessoas não sabem, nós temos que pregar, mas é muito assunto, sobre os níveis do inferno. Que Rebecca Brown, né, na década de 80, começou a escrever esses livros sobre o inferno. Mas foi logo repudiado pelas igrejas por excesso de exagero, outrora porque o livro era muito pesado e trazia muito tormento nas pessoas que congregavam em igrejas que não tinham culto de libertação, que o pastor não jejuava muito. Então, muitas pessoas que liam o livro de Rebecca Brown sobre o inferno, ficavam atormentadas, o demônio entrava na família, e essa mulher foi crucificada no Brasil, sem ter vindo aqui por causa desses livros sobre o inferno. Então é um assunto que a pessoa tem que estar pronta, ela tem que entender como botar um filme de terror. Tem gente que vê filme de terror, mas tem outro que se assistir não dorme uma noite, nem duas, nem noite nenhuma, e começa a acender as luzes todas da casa. É assim. Agora você imagina o mundo real, que não é um filme de terror, uma ficção de Hollywood. Então eu quero ainda pregar isso. As 3 dimensões do inferno, assim como existe terceiro, segundo e primeiro céu, primeiro, segundo e terceira dimensão do inferno. Então as pessoas não imaginam, elas não têm nenhuma curiosidade nem de aprender. Então, meus amados irmãos, o jejum é necessário para que você mate a sua carne e você entre em comunhão com Deus, você seja mais solícito às coisas divinas. Então nós ensinamos que as pessoas que querem uma vida diferente vai tirar um dia para o Espírito Santo, pedir a busca do Espírito Santo, baseado em Lucas 11:13. Pedir ao Pai o Espírito Santo, Ele vos dará. E quando Ele te der esse Espírito Santo, é porque você já está no grupo dos obedientes. Atos 5:32, o Espírito Santo só é dado àquele que é obediente ao Pai. Está escrito lá.
Então você aceitou Jesus como o Senhor e seu Salvador, agora vai crer nele, é crer na palavra, vai andar na palavra, o Espírito Santo é dado a você, porque você está orando, está clamando por ele, o que aconteceu em Atos 1 e Atos 2, estava orando quando o Espírito Santo chegou, porque Jesus prometeu, o Pai deu porque eles obedeceram a Jesus. Então quando esse Espírito Santo vem, ele então te capacita, ele então te blinda, ele vai cuidar da sua vida. Quero ser cheio do Espírito Santo. Quando você pede isso a Deus, você está dizendo, eu quero conhecer o reino do Senhor. Então a sabedoria da palavra vai começar a entrar na sua mente como nunca antes na sua vida. Mas nós ensinamos que o jejum não pode ser sem caridade, sem ação da oferta. Nós falamos, está no verso 7 do capítulo 58. Tem que se separar, está no verso 6 de Isaías 58, a santidade. Tem que haver arrependimento, está no verso 1 do capítulo 58 de Isaías, tem que haver arrependimento. Não pode haver propagandice, fazer o slogan, como se fosse uma competição, e usar isso para humilhar quem não jejua, que está no verso de número 4 do capítulo 58. E gratidão a Deus, que está no verso de número 13 do capítulo 58. Então, muitas pessoas jejuam, mas não faz aquilo que pedimos ontem. Desligar das ataduras do pecado, ou das ligaduras do pecado. Tudo que te faz pecar. Jejum, você tem que fazer isso. Você, não é só no dia do jejum, você vai adaptando e vendo, bom, se eu tenho que fazer isso, desligar do pecado, para que o meu jejum seja aceito, ofertar o pobre, deixar o jugo, a calúnia, o apontar do dedo. Se eu preciso disso para que Deus receba o meu jejum, então eu tenho que fazer isso numa vida constante. Então o jejum é para que você consiga fazer exatamente o que você tem que fazer ao longo da sua vida, que sem jejum você não consegue. Você não consegue ser doador financeiramente como deve. Você não consegue perdoar a quem te ofende. Você não consegue se separar porque é ansiedade. Aí a pessoa, alguém me perguntou, pastor, eu posso trabalhar? Lógico que pode, ela está fazendo homework. Ela tem que trabalhar, ela não tem como, mas ela vai procurar se separar. Por isso que eu sempre digo aos cristãos, você foi chamado para ser cabeça e não cauda, Deuteronômio 28:13. E a maioria não entende esta palavra, porque o mundo educou, o diabo foi surdinamente empregando os crentes. Ó, você vai trabalhar na marinha, você vai ser empregado do quartel, você vai ser empregado dessa empresa, você vai trabalhar nessa multinacional, você vai ser professor aqui, você vai ser... Ele se incumbiu de arrumar emprego. Aonde as pessoas, quando você é empregado de alguém, você tem que responder a eles e obedecê-los. Romanos 13, você tem que obedecê-los. Toda autoridade. E como é que você vai se separar? E muitas das vezes o seu trabalho é um trabalho agitado, é um trabalho em que no seu meio tem tanta gente falando palavrão, é um trabalho meio que fora do ortodoxo, fora de uma rotina moral, de uma rotina saudável. Aí você está jejuando e dentro falando palavrão, o outro xingando, você tem que trabalhar igual um louco, debaixo de pressão. Como é que tu vai jejuar? Como é que vai ter cabeça para separar para Deus? Porque o jejum tem que se separar para Deus. Então, se você trabalha em algum lugar, você tem que procurar fazer a sua escolha. Pô, eu quero ter uma vida espiritual melhor. Então, você vai ter que... Isso vai trazer a você uma consciência, uma reflexão sobre aonde você trabalha, com quem você namora, com quem você ficou noivo, com quem você casou. Para dizer, olha, agora eu quero ser crente, eu quero mudar o costume aqui em casa, o dia do jejum eu vou trancar no meu quarto. Se o marido não quiser, ou a esposa não quiser, vice-versa, você tem que ir para a rua, ir para o parque, para a praça, ficar lá sentado lá, porque você vai ficar na sua casa sendo atormentado. E se for uma pessoa humilde, 2, 3 cômodos em casa, a mulher bota uma novela, o outro bota o jogo do Corinthians, fala palavrão daqui, chuta dali, cachaça, como é que você vai jejuar? Por isso que Jesus ia para o monte, para que ninguém perturbasse, porque todo mundo já sabia que ele morava em Cafarnaum, capítulo 3. Então ele, de Marcos, ele ia para o monte.
para que lá ele pudesse ficar a sós falando com Deus toda noite, como de costume, o Monte das Oliveiras. Então o jejum é uma arma poderosa nossa, mas o diabo foi minando as igrejas. Então jejua por isso, jejua por aquilo, mas nada se acontece, nada se resolve. Porque estamos agora está mais do que claro. Quanta gente oprimida, quanta gente pecadora, quanta gente obstinada, quanta gente maligna dentro dos templos. A igreja se tornou uma empresa. Quanta gente depressiva. Eu disse aqui já esse ano, disse ano passado, eu fui pregar numa das maiores igrejas desse estado de São Paulo, são centenas de igrejas, e cheguei lá, o tema era depressão. Como vencer a depressão? Bom, até aí tudo bem, mas era uma reunião só de pastores, estava lotado de pastores, e no mínimo uns 10 psicólogos e psiquiatras. Opa, eu me alertei. E todos eles com Dorminide, Rivotril, um monte de remédio para distribuir para os pastores. Eu disse, meu Deus, o que eu vim fazer aqui nessa igreja? É isso que me faz me estar indignado com a igreja. Aonde está esse pastor, esse maluco, presidente de centenas de igrejas, me convocar psiquiatra para tratar um negócio que é espiritual? Porque a Bíblia diz, se conhecereis a verdade, ela vos libertará, e a verdade é a palavra. João 8,32, a pessoa não foi liberta, mas foi jogar óleo na cabeça dela e mandou ela ser pastor. Aí o Satanás está arrebentando com ela e a família dela. Irresponsabilidade do pastor, porque ela quer abrir mais igreja para ganhar grana. Poxa, meus amados irmãos, você não estava nesse dia para ouvir o que eu ouvi dos pastores. Eu fiquei ouvindo, eu fiquei estupefato, dizendo, a hora que eu peguei esse microfone, eu vou acabar com esse culto. E foi o que eu fiz, acabei. Foi sair no psicólogo, psiquiatra, pulou para tudo, não ficou um vivo, porque eu estava doido para acabar o culto, e um deles veio me enfrentar com os seus diplomas, para me arrebentar com eles na Bíblia, julgar eles no chão na Bíblia. Irritado que eu fiquei. Onde já se viu distribuir Dorminide numa igreja, Rivotril para pastor. Ainda é chibatada desse cara que resolveu ser pastor sem nunca ter tido experiência com Deus, porque nunca jejuou como devia, nunca orou como devia, nunca deu oferta como devia, nunca fez missões na vida dele. Por isso que o diabo entrou nele. Por que não entra em mim? Eu moro sozinho, muitos anos sozinho. Por que não entra em mim? Por que não entra na minha filha? Nem no meu cachorro ele entra. Vai entrar em mim? Tá louco? Que Deus é esse que eu sirvo? Por falta de jejum. Mas porque esses cambada de profissionais hipócritas e à toas, eu não tenho nada, eu tenho falado muito sobre psicólogo, psiquiatra, eu não tenho nada contra eles. Mas eu não admito um pastor, um crente lavado e remido no sangue, não ter lido Mateus 11:28, vinde a mim os cansados e oprimidos. A depressão é fruto da opressão. A opressão nasce primeiro e te deprime. Vinde a mim os oprimidos, eu vos enviarei. Está escrito. Ou então é cheio de pastor depressivo porque nunca foi liberto. Está claro. Então que os psiquiatras, os psicólogos, Deus os abençoe, porque sem eles já tinha muita gente pulando do prédio. Sem eles, com certeza, nós não tínhamos só 100 mil mortos. Já devia passar dos 200 mil. Tanto de gente que ia suicidar se não fossem os psicólogos, os psiquiatras, os psicanalistas fazendo o seu trabalho nos consultórios. Deus abençoe cada um deles. Mas na minha casa, não. Na minha casa eu tenho Jesus. Se psicólogo e psiquiatra soubesse exatamente como resolver o problema da sua vida, não podia psicólogo e psiquiatra se converter e estar dentro da igreja. Na minha, por exemplo, eu dizia, o que o senhor vai fazer aqui? O senhor tem a solução de tudo, o senhor vai fazer o que aqui? Ah, não vem aceitar Jesus, não vai aceitar Jesus. Se o senhor resolve qualquer problema de tristeza, angústia das pessoas. Não, o psicólogo, o psiquiatra, o psicanalista, ele resolve paliativamente, porque o problema continua, porque isso é espiritual. Isso não é uma enfermidade, isso é um sintoma espiritual que oprime, deprime e desgraça a pessoa até que ela se suicida, até que ela se definha. Então,
Verso 36, se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, sereis liberto. João 8,36 está escrito. Então descia a borracha. E pastores, meus irmãos, dizia lá, é eu, é minha filha, é meu filho, já de 10 anos, e minha esposa. Você acredita isso? Diante do Senhor Jesus, vou te dizer para você, ó, o pastor disse que era deprimido, ele, a esposa, o filho de menor, a filha, mas tá todo mundo aí, foi fazendo fila de pastor. Eu falei, não, eu tenho que descer a borracha, pô. Eu tenho que descer a borracha, porque não é possível, pelo menos alguém aqui vai ressuscitar. Pelo menos alguém aqui vai acordar. Pergunta se me convidaram de novo. Nunca mais. Mas a lapada está lá gravada. Ah, está gravado. Está gravado. E alguns tiveram coragem de passar a mensagem e agradecer, chorando, porque há anos estavam aprisionados e disseram para mim, eu vou até o fim, eu morro, mas não tomo esses remédios e Deus vai me libertar. Falei, amém, pastor. Mas também nunca mais passaram a mensagem, porque com certeza o pastor fez a lavagem cerebral na cabeça dele. Agora, por que não faz comigo? Porque acaba o culto, eles ficam com cara de paspalho. É. Eles fingem que nada aconteceu. Porque o negócio tinha que ir para a Bíblia. Teve um que já está confinado por Deus, que diz que meu livro tinha heresia. Sabe nem ler. Com certeza nem ler ele sabe. Como é que ele diz um negócio desse? Inveja, demônio na pessoa. Pessoa endemoniada. Invejosa. Porque não jejua, não tem vida de consagração. Porque vive à custa dos pobres. Vive à custa das pessoas ignorantes. Que não busca a Bíblia. Às vezes são academicamente inteligentes, mas espiritualmente analfa. E essas pessoas aproveitam. E tiram proveito para destruir. Aí o que eu faço? Lava minhas mãos, tchau. Fica aí com a sua igreja, tá bom? Fica com a tua igreja. No dia do juízo final, nós vamos ver. Nós vamos ver. Porque é isso. Por que eu vou confrontar alguém que já escolheu a não acreditar na verdade? Então, meus amados irmãos, o jejum para o Espírito Santo vai mudar a tua vida espiritual. Vai te trazer autoridade. Satanás não poderá. Ele pode até tentar te tocar, tentar te fazer cair, mas Deus te levanta, porque Ele tem compromisso contigo, como teve com Pedro. Satanás usou Pedro, quando ele negou Jesus, mas Jesus, ele era amigo de Jesus, estava com Jesus, foi escolhido por Jesus, e Jesus, não importa Pedro, você errou, mas eu te escolhi, e vem aqui para Galileia, na minha ressurreição, porque quero falar contigo. Tu é o líder dos meus discípulos, dos meus apóstolos. Aleluia! Então o Espírito Santo vai encher a sua vida. Como diz o texto de Isaías 58, você vai ser como manancial de águas vivas, rios. Aleluia! O que quer dizer isso? O jejum, quando eu faço corretamente, ser como manancial. Aleluia! O que Jesus, Deus estava falando para você? Coloquei aqui no meu esboço para te ajudar. Oh, aleluia! Maravilha! Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Está lá no verso de número 11. Tu serás como manancial, onde as águas nunca faltam. Aí é só lembrar de João 7, 38 e 39. E Jesus fala, aquele que crê em mim, fluirá de dentro dele rios de água viva. E a Bíblia disse, e Jesus falava do Espírito Santo, que nenhum deles ainda havia recebido, porque Jesus não havia sido glorificado. Aleluia! Cheio do Espírito Santo. Por isso, jejum, faça, não 3, 4 horinhas não, tá? Eu falei ontem, bota a tua carne para fritar. Para com essa mãe aí. Bota a carne para fritar. Negócio de dor de cabeça, com dor de cabeça é demônio. Vou repetir de novo. Ah, me deu tonteira, é demônio, porque você nunca jejuou, nunca jejuou, nunca sacrificou, nunca subiu um monte de verdade. Seu monte tem 2 centímetros. Tomar vinho não fica de fogo.
Não dá dor de cabeça tomar vinho. Mas não quer jejuar. Mas quando eu jejuo dá dor de cabeça, mas o vinho não dá. Que coisa engraçada, pô. Come muito, não dá. Dá? Não, não dá. Tomar sol na praia também não dá dor de cabeça. Eu não gosto de queimar a carne no sol. Mas na hora de jejuar, você tem tonteira, tem tudo? Tá? Não. Tem gente que faz esporte radical. Não tem tonteira. Faz loucura. Não tem tonteira. Na hora de jejuar, tô fraquinho. Não, bota a carne para fritar. Aí tu vai ver que o Espírito Santo está vendo o seu sacrifício. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Foste chamado como sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais a Deus. Sacrifício espiritual é isso, é jejuar, é orar. Isso é sacrifício espiritual. Sacrificar, não é orar o quanto eu posso, é orar além do que eu posso. Não é jejuar o quanto eu posso, é jejuar além do que a minha carne manda eu jejuar. Não estou mandando você ficar trancado num quarto e jejuando tantos dias para morrer lá, não. Mas muita gente não se esforça. Muita gente não se esforça. Então, no dia do jejum, você precisa fazer oferta. E eu ensino todas as pessoas. Vai fazer jejum hoje? Você ofertou a quem? Eu dei uma esmolinha, tirei um dinheirinho da bolsa. Não resolve. A não ser que o dinheirinho que você tirou da bolsa era exatamente o dinheiro do ovo que você ia comprar para jantar. Aí Deus recebeu. Pode ser R$1. Mas você tirou aquilo que sobrou para dizer que ofertou? Não ofertei para dizer que ofertou. Não, tem que ser sacrifício. Por isso eu disse ontem, é melhor jejuar menos, mas jejuar correto, do que jejuar todo dia querendo ouvir o pastor, sendo que você não tem condições para isso. Então, eu quero jejuar, eu vou me preparar. Vou preparar minha casa, vou avisar meus filhos, vou avisar a mulher, vou avisar o marido, vou avisar o pai, a mãe, o cachorro. Ó, não me importuna não, que amanhã é dia de eu me separar para Deus. Tá bom, gente? Tá. Se não tá bom, eu vou para a rua. Eu só chego aqui depois que acabar o jejum. Pronto. Bota o fonezinho de ouvido. Esses hinos que você está ouvindo aí de adoração instrumental e fica adorando a Deus. Caladinho. E Deus ouvindo o seu sacrifício com o Senhor. Deus vai te honrar. O dia do meu jejum, pastor, eu vou fazer, sabe o quê? 50 marmitex, mas show. Show. Estrogonofe. Fazer um negócio show. Sei lá, vou fazer um negócio show. E eu mesmo vou na comunidade. Eu não vou entregar nos mendigos. Os mendigos é fácil. Tem mendigo para todo lado. Você para o carro numa esquina, igual São Paulo, já acha um monte. Não. Eu vou na comunidade, vou parar meu carro, vou de Uber, não interessa de onde, vou levar a sacola, mas vou entregar, né, assim, ó, uma comidinha para você, Jesus te abençoa, comidinha para você, Jesus te abençoa. Não, Deus abençoe a senhora, Deus abençoe o senhor. Estou hoje aqui fazendo a obra de Deus, creio no Senhor Jesus, precisa falar nome de igreja, e vim aqui, hoje é o dia de eu manifestar a minha gratidão a Deus. Eu queria começar pela casa do Senhor, eu queria tragar esse marmitex e fazer uma oração pelo Senhor. O Senhor aceita? Não, marmitex eu aceito. Eu falar negócio de Jesus eu não quero não, mas tá bom. Então que Deus abençoe o Senhor, toma marmitex. Aí sim, opa, aí você fez caridade, você ofertou, ué. Não posso, pastor, eu não tenho tempo. Tá bom, no dia, então você pega o seu celular e faz uma transferência para a igreja ou ministério que Deus colocou no teu coração, que você sabe que o seu dinheiro não vai ser jogado no tanque de combustível do cara, para a mulher dele, para os filhos dele, para a poupança dele, para criar mais tijolo, mas você sabe que vai matar a fome de alguém. Aí Deus vai receber. E você vai ver, é o que eu disse para alguém hoje. Começa a perceber o que você tem conquistado através das suas ofertas quando você jejua. Está sendo abençoado? Não, então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa ainda errada no seu jejum, ou a terra que você está semeando não é fértil, ou o dinheiro que você está semeando não é limpo. Você está ganhando de forma errônea, está sonegando, está escravizando alguém para que sobre mais para você, está pagando seu funcionário salário de escravo para você ganhar mais dinheiro, e aí você ia ofertar a Deus. Isso não funciona. Você paga o que é legal, o que o sindicato manda pagar isso, então aí você está legal. Aí é problema do sindicato, que em vez de botar 10 mil, botou 1.500. A culpa não é sua.
Aí você pode. Fora isso, ser generoso. Eu vou abençoar esse funcionário tão bom. O sindicato mandou pagar 1.500, eu vou dar 2.000, porque é bom demais. Aí você vai conquistar o coração dele, não apenas as habilidades profissionais dele para trabalhar para você. Então, meus amados irmãos, nós vamos jejuar por Israel. Por que Israel? Então vamos. Porque essas mensagens do jejum vão engrandecer você. Você vai receber as 16 bênçãos de um jejum correto que Deus recebe. O que ele vai te dar em dobro? O que ele vai te dar em retorno? 16 bênçãos. Biblicamente eu vou lhe provar. Por causa do jejum. Tudo jejum. Eu vou te mostrar os jejuns que Deus recebeu na Bíblia. Uma meia dúzia. Para não tomar muito, não ficar aqui anos. E meia dúzia de jejum que Deus não recebeu, embora fizeram por dias e por meses. Dando oferta e tudo. Você vai ficar estupefato. Meu Deus, que maravilha esse estudo bíblico. Então eu quero pregar. Porque se Deus me levar, eu vou com a alma lavada, que eu dediquei o meu melhor para que você não recebesse resto de comida. Isso aqui não é resto de mensagem de alguém, não. Isso aqui não é fruto de internet, não. Isso é Bíblia, goela abaixo, é jejum, é oração. É muita busca para ter esse conteúdo aqui, ó. Não cair de paraquedas, não. Então, por isso que eu dizimo e oferto e quero melhorar nos Estados Unidos para o rabino que nós abençoamos desde 2009, toda semana, que o trabalho desse rabino é pegar todos os judeus idosos que estão espalhados pelo mundo, que ficaram viúvas, viúvos, estão fora da nação de Jerusalém, de Israel, e levá-los para lá. Criaram assentamentos, como se fosse Minha Casa e Minha Vida, aquela comunidade ali, estão colocando eles. Então eu preciso, inclusive, melhorar as minhas ofertas para esses 2 judeus. Então eu sei que eu sou muito abençoado porque faço isso. Muito abençoado. Toda semana. Então, se você pode, você consegue. Se você está vivo, você consegue jejuar. Você consegue fazer isso que eu vou lhe ensinar. Porque senão Deus não tinha mandado. Então por que nós vamos jejuar por Israel? Porque quando você jejua por Israel é diferente do jejum pelo Espírito Santo. Quando você jejua por Israel e abençoa Israel, você está trazendo a bênção financeira para a tua vida. Você está trazendo a posteridade de Abraão, a bênção de Abraão que foi sobre Isaac e Jacó, será sobre a tua vida, sobre Davi, sobre toda a sua dinastia, será sobre a tua vida. Você está atraindo para a sua vida vocações, aptidões profissionais que você nunca teve. Por causa do que o jejum por Israel traz. A nação de Deus. Então eu vou começar com você por Gênesis, no capítulo de número 12. A Bíblia diz no verso 3. Abençoarei os que te abençoarem, Abraão, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Uau! Mas isso acontece de fato? Não. Mas por que não acontece? Porque está faltando algo, vou chegar lá. Então, por que a bênção começa aqui em Israel? Porque o capítulo 2 é o capítulo que prossegue após a grande maldição lançada por Deus no capítulo 11, quando os homens querem construir a Torre de Babel. E essa Torre de Babel, eles querem nunca mais, eles acham que fazendo isso vão ficar mais próximos do céu, vão chegar lá, porque eles olham para o céu azul, é pertinho, é fácil chegar lá. Tamanha ignorância eu não sei, só sei que eles fizeram isso, e Deus destrói, além de destruir aquela torre, que era um edifício, onde morariam pessoas lá dentro, não era apenas tijolos em cima do outro, foi o primeiro edifício construído na terra,
Por isso que eu digo para os engenheiros, assim como eu digo para os arquitetos, como eu disse para minha filha, para qualquer profissional formado com diploma. Quando você diz assim, eu sou engenheiro, exemplo. Quem foi o primeiro engenheiro que não tinha faculdade para ele fazer engenharia? Hello? Então muitos fazem faculdade para aprender aquilo que o primeiro engenheiro aprendeu sem nunca ter entrado na escola. Muitos fazem escola de aviação para aprender a pilotar um avião. Tem que ir para a escola aprender aquilo que um aprendeu sem nunca ter entrado na escola de aviação, porque não tinha avião, como é que ele aprendeu? Vão para a universidade ser dentista, como a minha filha, estudar e curso, para aprender aquilo que alguém aprendeu sem nunca ter entrado na escola. Vão para a escola naval aprender a fazer navios, para aprender aquilo que Noé nunca entrou na escola para aprender. O primeiro edifício não tinha engenheiro nem arquiteto, o negócio estava subindo. Se Deus não derruba, o negócio é só subindo. Esse é Deus, irmãos. O homem tinha inteligência. Satanás é inteligentíssimo, sábio ao extremo. Ezequiel 28, lê lá. Satanás é sábio demais, está escrito lá, não é só inteligente não, inteligente e sábio. E deu para as pessoas a capacidade, ele dá. Quem criou cocaína é Deus ou Satanás? Satanás, ele sabe fazer droga sintética, ele sabe fazer ponto .50, ele sabe fazer bomba atômica. É Deus que fez isso? Não, foi Satanás, porque o mundo jaz no maligno. 1 João 5,19, Deus permitiu. Por causa do pecado do homem, Deus permite essa mazela. Porque o final do mundo será a destruição de tudo. Então isso está cumprindo a promessa, as profecias de Deus. Então, meus amados irmãos, quando a maldição é lançada e todo mundo é mudado a língua, não consegue mais falar a língua um do outro. A Bíblia diz que Deus, no verso 7, faz com que a linguagem se torne diferente. Já pensou? Eu digo sempre, você me viu de manhã falar português e agora me vê falar russo? Ou me vê falar um dialeto chinês? Um mandarim? Aí você diz, mas não pode, ô pastor, prega português, eu não sei, não estou conseguindo. Falando com você em chinês, esse cara ficou doido. Ó. Foi o que Deus fez. Então o mundo estava debaixo de uma grande maldição. E ele precisava continuar a bênção, porque havia gente boa. E ele então vai pegar Abraão, que é fruto de uma família idólatra, de Tera, seu pai. Mas Deus quer dar oportunidade de um recomeço. Por isso que ele tira Abraão, vai para o lugar que eu hei de te mostrar, um lugar que eu quero te dar. Você vai começar uma nova geração. Tudo começará novo em você. Por quê? Porque Deus quer restaurar a geração de Enos. Quem que era Enos? Enos era filho de Sete. Quem era Sete? O filho que Deus deu a Eva no lugar de Abel, que havia morrido. E a Bíblia diz que por causa de Enos, no versículo de número 26, foi quando o povo pela primeira vez começou a invocar a Deus. Pela primeira vez. Por que pela primeira vez esse povo começa a invocar a Deus? Porque o negócio já estava feio. A situação estava difícil. Colheita dava errado. A praga já estava. O mundo já estava vivendo caos e crise. Então eles começaram a invocar a Deus, a clamar a Deus, para que Deus abençoasse eles. Sete foi o primeiro homem a invocar a Deus. Mas o mundo se corrompe. E Deus tem que trazer o dilúvio, capítulo 6 e 7. Destrói tudo. Aí vem Noé, com os 3 filhos e as 3 noras e a sua mulher na arca. Noé sai da arca, enche a cara de vinho. Deus quer fazer uma nova aliança e faz com ele no capítulo 9, uma nova aliança, o arco-íris, né? O arco-íris seria o sinal da nova aliança. Que nunca mais Deus destruiria o mundo da forma que destruiu. Como é que Deus destrói o mundo? Por etapa. Mata 350 no tsunami na Ásia. Mata 50 mil ali, 10 mil ali, 20 mil ali, 30 mil ali, 100 mil agora no Brasil, 1 milhão não sei aonde.
Então ele fez a promessa, mas ele enche a cara e vai ficar nu, peladão. Aí ele amaldiçoa o filho dele. Ele amaldiçoa um dos seus filhos, Cã. Ou Cã, que seria a melhor palavra. Ele amaldiçoa, porque ele, no outro dia que ele despertou da cachaça, ele ficou sabendo dos outros dois filhos deles, que Cã tinha visto ele nu. E em vez de cobrir o pai, foi chamar os dois irmãos. Olha lá o papai bêbado lá, todo nu lá, que coisa feia. Aí ele amaldiçoa o seu filho, que vai ser o pai de Canaã. E automaticamente ele amaldiçoa Canaã, mas ele não tinha esse direito de amaldiçoar o filho. A culpa era dele. O filho não fez por mal. Também não vou dizer que fez por bem. Ele podia ter coberto o pai, mas foi a primeira vez que ele viu o pai nu. Ele foi chamar os irmãos. E os irmãos, quando viu aquilo, em vez, foram de costas e cobriram o pai. Então o pai, que devia ter pedido perdão, em vez de pedir perdão, amaldiçoou o seu filho. Agora você vai entender por que em Êxodo 2, Deus quer tirar o povo e levar para Canaã, terra que mana leite e mel, porque ele precisa quebrar a maldição que Noé botou de cima do teu filho. Já bastava o diabo, agora o homem escolhido por Deus está amaldiçoando o mundo. Senão você tem que parar com isso. Mas por causa daquela maldição, o mundo vai piorando a história, até chegar à Torre de Babel. Aí acaba, Deus está por aqui, então vocês não vão mais entender um ao outro, e dividiu o povo, cada um caça um pedacinho de terra. Você imagine. Nasceu o francês, o inglês, todas as línguas do mundo, porque até o capítulo 11, a Bíblia diz que o povo falava um só idioma, verso 1. E essa língua aqui falada, capítulo 11, verso 1, era uma língua celestial. Era uma língua que não era escrita, mas era uma língua falada e todos entendiam. Você imagine, quem ensinou para eles a falar? Quem ensinou Adão a falar? Porque quando ele acordou, Jesus assoprou a Santíssima Trindade e o boneco virou gente. Imagine Deus falando bom dia na língua celestial. Bom dia, tudo bem? Como é que vai você? Eu sou o Deus que te criou. Aí Adão respondeu, bom dia. Você já pensou nisso? Como que Adão aprendeu a falar já na primeira oportunidade que conversou com Deus, e Eva também? Não tinha escola. Então todos aprendiam, todos falavam e entendiam. Era uma língua divina. Rapaz, coisa tremenda. Quando chega no capítulo 11, Deus acaba com isso. E agora vai nascer o hebraísmo, ou hebraico, uma língua falada pelo povo de Deus. Então Deus quer abençoar Abraão. Tudo vai ser novo. Tudo vai ser novo. Então Deus disse, olha, aqueles que te abençoar será abençoado. Opa, quero abençoar Abraão. Aí Gálatas, capítulo 3, verso 14. Você vai só anotando aí, para você não perder tempo. Fica procurando a Bíblia agora, não. Anota e procura depois. Aí você me critica depois. Porque senão você vai levar tempão para procurar, vai se perder totalmente aí. Daqui a pouco está perguntando, o que é que o pastor falou mesmo? Aí perde ele, o fio da revelação, e você também. 3,14 diz assim, olha. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ok. Verso 14, aí, mas ele nos resgatou, para que a bênção de Abraão, olha, chegasse aos gentios, a nós, que não nascemos em Israel. Olha que lindo. E ele, Jesus, nos resgatou para que tivesse debaixo da bênção de Abraão, não só os judeus, para cumprir versículo 3 de Gênesis 12, e todas as famílias da terra serão benditas em ti. Então ele diz aqui, ó, olha que coisa linda.
E ele nos resgatou para que vivêssemos a bênção de Abraão, para que essa bênção chegasse aos gentios por Jesus Cristo. E para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Maravilha! Espírito que guiou Abraão, que abençoou, deu sabedoria, estaria sobre nós. Opa, vou mais pesado, fique tranquilo. Vou mais profundo. Porque você vai ter vontade de jejuar. Amanhã você não vou jejuar, pastor, é 24 horas. Agora, olha onde eu vou. Salmo 122. Eu li Gálatas 3, 13 e 14. Agora Salmo 122, versículos 6 e 7 diz assim: orai pela paz de Jerusalém. Prospere aqueles que te amam, Jerusalém. Todos que te amar, Jerusalém, vão prosperar. Olha aqui, não fui eu que escrevi. Haja paz dentro de teus muros. Aleluias. Dentro da tua casa haverá paz. No seu prédio haverá paz. Deus desviará o mal da tua vida. Haja paz nos teus muros. Quer dizer, você pode ter uma casa toda blindada, cheia de proteção, câmara, mas, aleluia, Salmo 127:1, em vão vigia o sentinela, se Deus não guardar a tua casa. Maravilha! Com cerco elétrico não, haverá paz nos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Que maravilha! Olha o que eu digo aí. Enquanto você trabalhar para os outros, você vai ralar, você vai enriquecer o teu patrão, meu irmão. Ah, mas se ninguém trabalhar para ninguém, o mundo para se todo mundo for patrão, não. Ué, a porta é estreita, então quem vai ser patrão é os crentes. Os crentes são a minoria no mundo de 7 bilhões e quase, agora diz que é 7,9 bilhões. O Brasil já tem 213 milhões de pessoas, era 204 agora, o último IBGE agora, diz que a pesquisa que nós somos 213 milhões e o mundo está quase 8 bilhões, então tá bom. Mas a porta é estreita, são poucos que entrarão. O amor de quase todos vai se esfriar. Então, meu filho, você faz parte do grupo da bênção, porque você é minoria. Então você tem que crer, você tem que determinar. Eu não vou ser cauda mais, eu não vou ficar escravo mais. Eu posso trabalhar muito, mas para mim, vai vender laranja na esquina, vai lavar carro. Ei, minha irmã, meu irmão, se você fizer o que o Espírito Santo está me usando a te dizer, você vai arrebentar. Eu digo sempre para a Lília, digo para minha filha, ai, se eu não fosse pastor. Porque quando eu era do mundão, um demônio, um diabrado, mesmo da igreja, sem essa comunhão com Deus, eu montei fábrica de shampoo, em menos de 6 meses eu já vendia carretas. Não, aliás, no primeiro mês já vendia carreta de shampoo. Sabe o que eu fazia shampoo? No fundo de uma garagem, num chão de terra batida, na bombona. Eu e a Andréia, mãe da Lisa. Você vai dar certo isso aqui? Lógico que vai dar certo, André, eu tenho fé. Mandei fazer o rota adesivo, mas não vai para não tem negócio de Anvisa não. Tem tempo, negócio de Anvisa vai demorar, negócio de CNPJ, na época falava INPI, era o outro nome, esqueci o nome, não era CNPJ. Não, vamos botar o rótulo aí. Aí eu criei o nome, que nome? Aí eu falei, Vital Plus. Falou, Vital Plus? Esse nome já existe, é famoso. A mãe da minha filha, eu falei, mas como já existe, eu criei agora. Só. Ela não acreditava não. E o nome arrebentou, vendia carretas, vendia mais que a Canechon, que era a maior indústria de Belo Horizonte, e vendi para o dono da Mira Plus. Vendi a marca que eu criei no fundo de um garagem de chão batido numa favela. Dorme com esse barulho. Ganhei dinheiro. Agora vamos mexer com pedra preciosa. Eita! Nunca tinha havido pedra preciosa na minha vida. Em 21 dias, vendi tudo que eu tinha levado para a Tailândia. Voltei para a Tailândia. Agora eu levo Lissa, 3 meses de nascer, 5 meses, pequenininha, bebezinho. Vai para a Tailândia, meu amor, vambora. Para a Tailândia.
Em 10 meses, endinheirei. Já comprei um apartamento em Belo Horizonte. Bonito, mobiliário, melhores móveis. Depois me tornei sócio do dono um dos donos da Neutrox, Oswaldo Ervolino. E trazia quase 100 containers, mais de 100 por mês, cheguei a trazer. Quem vai vender? Eu. Saía no apoio, Carrefour. Você vai vender? Eu vou. E não é que eu vendi mesmo? Aquilo que alguém levava 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu levava 2 meses. Agora você é presidente da Dong Farm, na América do Sul, que é o aparelho de barbear concorrente da Gillette. Em menos de 2 anos, ela é a terceira empresa na América do Sul e já com 50 milhões de estoque. Morando numa mega mansão com um carro de 1 milhão na garagem. A 850 aí. E custou, na época, o valor era 267 mil dólares. O dólar era 3 por 1, quanto custava esse carro? Me tornei pastor. Bendito Senhor. Eu estou te dizendo. Quando você une ao jejum de Israel, a prosperidade te segue. Não falta nada. Eu sempre digo isso nos piores momentos de provação da minha vida. A minha filha sempre viveu como princesa. E hoje ela tem tudo, graças a Deus. Não é porque o marido dela não pode dar nada disso. É porque eu faço questão. Porque eu casei e não vendi. Então eu digo, filho, o dia que eu não puder ser mais útil, o dia que eu não te der mais nada, eu não valo mais nada. Porque o amor eu já te dou. Quero contribuir. Quero um dia olhar para você me abraçar se eu tiver da velhinho. Papai, obrigado, papai. Meus netinhos olhar, vovô, obrigado, vovô. Oh, aleluia. Aleluia. Então, meus amados irmãos, haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Deus está dizendo palácio. Deus quer transformar o teu lar num palácio, o que quer dizer que Deus, não quer dizer que Deus está te dando uma casa com 500 quartos, mas a tua casa, onde quer que você more, ela será como um palácio. E na verdade, Deus vai tirar você do barraco, vai tirar você da má vizinhança. Deus vai te colocar no lugar digno. Por isso que Deus, ao chegar em Canaã, Ele disse, mata todo mundo e tira todo mundo. Eu só quero o meu povo em Canaã. Só o meu povo. Eu não quero misturar a raça, não pode misturar. Foi a briga de Neemias e de Esdras, quando o povo de Deus começou a casar com as mulheres do mundo, que foi a ira de Deus, no capítulo 6 de Gênesis. A mesma coisa, os filhos de Deus começam a coabitar com as filhas dos homens. A geração de Caim virou uma bagunça, vai criar Sodoma e Gomorra, vai virar uma zorra. E não é diferente hoje. E não é diferente hoje. Por isso, meus amados irmãos, eu quero te convocar hoje a entender o que eu estou pregando. 2 Coríntios 6, verso 14, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, nem com sociedade, não seja sócio do infiel, porque você vai se prender ao jugo desigual. Olha o que diz o Senhor. Pois que tem a justiça com a impiedade, o que tem a comunhão da luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, o que parte tem o fiel com o infiel. Isso é num relacionamento amoroso, isso é na sociedade, business, negócio. Sai fora antes que é tarde demais, porque agora você quer ser fiel a Deus, Satanás vai te pegar no meio. Então saia fora, faça como eu. Não quero ser sócio de ninguém. Eu arrumo sócio, é problema para mim, porque eu sou exigente, sou chato, sou organizado demais. Então eu prefiro não ser sócio. E trabalhar para essas empresas. Opa, não tem negócio de bater cartão não. Tem negócio de bater cartão, ele dá ordem para mim, esquece. Eu prefiro continuar pregando o evangelho, que eu não vou parar de pregar, mas numa tenda, eu e Deus, ganhando ofertinha, ganhando amendoim e miojozinho, do que trabalhar para os outros e enriquecer Faraó. Comigo não. É assim, meus amados. Deus quer fazer contigo mais fácil, que eu estou lhe ensinando.
Então amanhã começa esse jejum e não pare mais, bota na agenda, porque você não está acostumado, você vai esquecer. Então bota um bilhetinho na geladeira, um bilhete no guarda-roupa, um bilhete no banheiro, mas oferta, bota dinheiro, oferta. Por isso que eu louvo a Deus. E a dona Márcia sempre vai me permitir falar, porque ela é muito humilde. Dona Márcia, coisa linda, dona Márcia. Saudade da dona Márcia. Essa semana deu a saudade dessa família, meu Deus. Porque eu sei o quanto essa mulher me ama. Essa senhora, ele é a primeira. O culto de tardinha, ela vai, é R$20, mas é a minha alegria, eu já sei que a dona Márcia vai fazer. R$20. Quando ela pode, ela dá 100, 70, 40. Ah, pastor, essa é a minha oferta de missões. 800, 500. Com muita luta ela faz isso. Porque ela não está sobrando dinheiro, ela mora no mesmo lugar, que tem que subir escada, lá no quinto andar. Então uma mulher dessa, ela tem o meu respeito. Porque uma ricona mandar 100 mil para a conta, quem sabe eu vou desprezar, não vou nem anunciar, porque não merece o meu respeito. Porque muitas das vezes é o que eu falo, Deus não olha o valor do cheque, é o saldo na conta. Quem dá 100 podia até dar 1 milhão. Ah, deu 100 mil, maravilha, sem você esse ministério não andava. Mas aí vai desprezar a outra que deu R$20. É esse R$20 que é a bênção desse ministério. Porque tem gente humilde, que não está preocupado consigo. Então eu louvo a Deus. Louvo a Deus. Eu louvo a Deus por isso. Então eu disse, eu não posso esse ano fechar o ano sem abençoar essa família de Paula, porque a dona Márcia vale por 1000, porque ela ama essa obra. Nunca a dona Márcia vivia pedindo oração, irmãos. Pedia oração 10 vezes ao dia, se deixasse. A mulher não pede mais oração. Sabe por quê? Cresceu espiritualmente, cresceu. Maravilha, cresceu. Carrega o piano nas costas. Então você vai aprender a jejuar por Israel e pedir a Deus, esse jejum específico. Eu quero abençoar o teu povo, que o seu povo tenha o Espírito Santo lá em Israel, que pregadores, profetas, sei lá, manda profetas, profetisas, sacerdotes, evangelistas, obreiros, que queiram morar em Israel só para panfletar e pregar o evangelho. É por isso que eu estou jejuando, Senhor. E segundo a tua palavra, eu estarei debaixo da bênção de Abraão, as promessas de Abraão. E eu quero dizer ao Senhor, meu Deus, que nesse jejum de Israel, eu quero melhorar a minha vocação, a minha aptidão, quero ser mais profissional, mais qualificado. E aí, meu Deus, o que eu ganhar, eu quero fazer um pacto com o Senhor, eu quero dar o melhor para o Senhor. Eu quero, meu Deus, viver o que a Bíblia descreve, que parece que é tudo historinha, porque está tão longe do que eu vivo. Eu quero abençoar a obra. Eu quero poder dar 10 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Ajuda, meu Senhor. Ajuda-me. Oh, Santo Espírito. Tu vai ver como vai mudar a história da tua vida. Tu vai ver. Faça com seriedade, ore pelo judeu. Abençoa, abençoa, abençoa Israel. Passa o dia inteiro amanhã, abençoa Israel. Abençoa. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Tua casa vai virar um palácio. Tu vai prosperar, diz o Senhor. Vai haver paz nos teus muros. Ninguém vai poder ir contra você. Você vai viver segundo Reis 6,16, dizendo como Eliseu, mais forte é o que está conosco, mais é o que está conosco do que aqueles que estão com eles. Aleluia. Maravilha, Jesus. Já estou terminando. Olha que lindo, meus irmãos. Zacarias, capítulo de número 14. Olha por que você tem que orar por Israel.
diz assim, olha, eu vou ler 3 versículos. O 12 diz assim: esta é a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém e Israel. A sua carne será consumida, estando eles de pé, e lhes apodrecerão a língua na sua boca. É exatamente o sintoma que faz a bomba atômica. Olha, todos que guerrearem, quero ser amigo de Israel, hello, vamos ser amigo de Jerusalém, deixa eles brigar para lá, briga para lá, deixa o judeu arrogante para lá, eu sei que eles são, não cumprimenta a gente, só veste, pega esses aviões, é todo judeu, ortodoxo, camisa branca e calça preta e mesmo sapato preto, não usa nada, não usa perfume, não pode usar perfume, não usa joia, não usa nada, mal um relógio. É assim, mas é o povo que Deus me mandou abençoar, foi lá que nasceu Jesus. E por que Jesus escolheu lá? Não é porque Israel era melhor, porque Israel começa por causa de Abraão, a bênção, a descendência. Jacó, Abraão, Isaac e Jacó vai mudar o nome para Israel. Então, Israel, porque o povo falava hebraico, servia, adorava a Deus, e a geração de Sete, de Enos, que invocou o Senhor, é por isso que Jesus nasceu lá. O Brasil já existia, a terrinha, mas ainda não tinha chegado aqui alguém santo. Chegou os portugueses, com todo respeito, cheio de idolatria, cheio de escravos, estrupando todo mundo. Embora Portugal é um povo bom, já estive lá em Lisboa, povo bom. Como no Brasil, nós já tivemos gerações ruins, mas tem gente boa também. Na América tem gente ruim, mas tem gente boa também. Israel tem gente ruim, mas tem gente boa também. Então, olha o que diz o Senhor: eu amaldiçoarei, vai apodrecer a sua língua na boca. Meu Deus do céu. Aí verso 16: então todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei. Olha, subirão de ano em ano para adorar o rei. E isso aconteceu. Os 3 anos que Jesus estava, subiram, muitos iam adorar o Senhor Jesus. A maioria não. Mas o Senhor está dizendo aqui que muitos em Israel e muitas nações iriam a Jerusalém para adorar ao rei. Quantas caravanas vão para Israel? Muitos oportunistas, verdade. Mas quantos vão? Porque tem o sonho de descer no Rio Jordão. Tem o sonho de pôr as mãos no Muro das Lamentações, que é o resto dos muros de Jerusalém, onde está o templo de Salomão. Só um pedacinho, né? Evidentemente. Mas quantas pessoas? Olha como é que cumpriu a promessa. De ano em ano vão adorar a Jesus, ao Rei dos Reis. Então a Bíblia diz, olha, e subirão de ano em ano e adorarão o Rei, o Senhor dos Exércitos, a celebrar a festa dos tabernáculos. Até parece. Maravilha, obrigado, tabernáculo da Trindade. Obrigado, Jesus. Verso 17. Se alguma dessas famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva da bênção. Você vai jejuar por Israel? E gente, você vai jejuar por Israel? Estou te dando Bíblia. Estou te dando Bíblia. E podia ficar aqui horas, olha, horas só nesse assunto de Israel, discorrer a Bíblia toda. Aleluia! Mas não é pelo muito falar. Não é pelo muito falar. Zacarias 4:6, é pelo Espírito Santo, não é por força nem por violência. Então, comece a abençoar o Senhor, comece a abençoar o seu povo. Romanos, agora eu vou ler Romanos 9:4 para você, que diz assim. Olha o que diz aqui, ó. São israelitas, pertence-lhes a adoção de filhos, a glória, as alianças, a lei, o culto e as promessas. Olha o que Paulo está dizendo, olha.
pois eu mesmo desejaria ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhe a adoção de filhos, a glória, a aliança, a lei, o culto e as promessas. Ah, pastor, mas é só judeu? Aí eu fiquei triste. Opa, não acabei não. Romanos 2, 28. Não é judeu o que é exteriormente, nem é judeu o que é circunciso, ou circuncidado, né? Que cortava o prepúcio. Nem é judeu o que é exteriormente na carne, mas é judeu os que no interior é circuncidado, o coração é separado. O que é de coração no espírito, não na letra, aleluia, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Todos nós inclusos nesta graça. Ah, mas vamos mais. Romanos 10, 12 e 13 diz assim: pois não há diferença entre o judeu e grego, o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha que maravilha. Maravilha. Olha, tremendo. Pastor, último versículo para orar. 2 Crônicas 6, 2 Crônicas 6, diz assim, versículo 32 e 33. Assim também ao estrangeiro, que não é do teu povo Israel, mas vier, mesmo como estrangeiro, de outras terras remotas, por amor do teu grande nome, ó Senhor, mesmo sendo estrangeiro, e vier por causa da tua poderosa mão e do teu braço estendido, Senhor, vindo esse estrangeiro e orando nesta casa, ouve tu dos céus, do assento da tua habitação, e faz conforme tudo o que o estrangeiro te suplicar. Tudo que o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam como teu povo Israel, e saibam que pelo teu nome é chamada esta casa que edifiquei. Salomão. E Deus fez o pacto com Salomão por causa de Davi. Faça a Deus tudo que o estrangeiro. Você nasceu no Brasil, BH, São Paulo, Rio, Jacutinga, onde você nasceu, não interessa. Então, o jejum de Israel a partir de amanhã vai trazer bênção espiritual, bênção vocacional, profissional, facilidade de aprender línguas, facilidade de encarar a adversidade. Será valente. Você vai ver. Porque o povinho valente, esse povo de Israel, meia dúzia, ele bota para correr todo mundo, vai entrar em você. Esse espírito vai estar. É a promessa, eu li. Sua vida financeira será abençoada. Deus vai te livrar da força dos teus inimigos, porque nos teus muros haverá paz. Perdão dos teus pecados. Vou dizer mais, olha, nos teus muros haverá paz. Sabe o que Deus manda te dizer? Faça você o limite da tua vida. Faça como Jabes. Aonde tu quer atuar? Pastor, minha empresa vai crescer em São Paulo. Minha empresa vai crescer no Brasil. Minha empresa vai para fora. Deus vai te honrar. E aonde tu fizer um muro, haverá paz. Muro, você está dizendo, eu vou até aqui. Até aqui é meu. Amém? Eu termino aqui. Então, meus amados irmãos, espero que você tenha crido em mais esse banquete de Deus. Nunca mais esqueça isso. Como é que eu vou fazer esse jejum, pastor? Eu, se fosse você, fazia de água, só tomar água, até meio-dia. E depois até, no mínimo, até as 3 da tarde. Toma um cafezinho, toma um chazinho, nada de comer. Chazinho, cafezinho, só para
enganar o estômago ali. No mínimo até as 3 da tarde. É o horário da oração da tarde de Daniel. Você vai ver. Esforça. E oferta. Até as 3. E oferta. Não tem nada a ver com o seu dízimo, não. Não faça trambique com Deus, não, que você vai se enrolar todo. Vai ficar quebrado, vai ficar devendo. Não faça isso, não. Bom, deixa seu coração puro diante de Deus. Você vai me dizer, querendo o Senhor, o que Deus está fazendo na tua empresa, na tua vida, no teu casamento. Você pode dizer, pastor, quero fazer parte do seu ministério aí. O senhor abençoa Israel lá. Eu quero destinar parte da minha oferta, do meu dízimo do mês, pastor, para Israel. Você vai ver. Aleluia. Deus vai nos abençoar. Eu quero ser abençoado. Você quer ser abençoado? Então vamos falar com Deus. Louvado seja o Senhor. Ora, jejum, oração. Desliga do pecado, negócio de fofoca. Sai fora. Repito, se você trabalha numa empresa, tudo bem. Se você puder botar um fone no ouvido e botar essas hinos orquestrado, instrumental, amém. Se não puder, centrado em Deus, fale menos. Se alguém te perguntar, pô, o senhor está calado, o que aconteceu? Te falo depois. Conversamos depois. E ali concentrado em Deus. Vai no banheiro, aproveita 2 minutos do banheiro. Ora. Deus vai receber, porque sabe que você trabalha para alguém. Deus é misericordioso, Ele vai receber teu jejum. Mas você vai ver que você vai ter o seu próprio negócio. Deus vai te dar sociedade com pessoas boas. As coisas vão fluir na sua vida. O Brasil precisa aprender isso. Aliás, a igreja no mundo precisa aprender isso que eu preguei. O que o Espírito Santo pregou sobre Israel, sobre Jerusalém, sobre os judeus. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer e te louvar por esta mensagem, pela segunda parte, o jejum que a sua Santíssima Trindade recebe, o jejum que o Senhor recebe. Amanhã, esse povo vai entregar o seu jejum em favor dos judeus, aonde eles estiverem, né? Na Etiópia, na China, no Brasil, em São Paulo, onde tiver judeu, vamos orar por eles, aonde eles estão no mundo. Que o Senhor continue salvo, guarde o rabino, que está levando esses idosos todos de volta para Israel. Guarde as crianças, guarde os jovens. O modismo entrou em Israel. Israel, Tel Aviv está igual o Japão. Os jovens estão se perdendo. Mas há muitos se convertendo. Levanta missionários em Israel. Levanta missionários em Jerusalém. Levanta, meu Senhor, centros de oração ali. Que não seja igreja. Igrejas que têm condição financeira para alugar um galpão, para alugar uma loja. E mesmo que não tenha placa do lado de fora, uma loja, um lugar que caiba 10 pessoas, mantida por uma igreja no Brasil, só para orar. E quem sabe tem que dar até uma ajuda financeira para que 10 pessoas orem dentro desse local pela paz de Jerusalém. Ajude-me a ter essa condição, Pai. Ajude-me a fazer isso. Um lugar em Jerusalém em que eu possa ter pessoas para orar, pessoas para clamar pela paz de Jerusalém. Me dê pessoas com essa fé que eu tenho, que me ajude a me levantar, que me empurra para frente. Receba, meu Pai, cada pessoa que humildemente tem ofertado o seu melhor nesta obra. Obrigado, meu Deus, por todos que têm confiado nesta obra. Nós tivemos anos de obra, eu e a Lília sabemos, e a Alissa, que vivíamos com a migalha. Foi anos de provação na minha vida.
anos de provação, rejeitado por igrejas, por irmãos, caluniado esse mundo afora, do Japão até na China. Quando eu estive ano retrasado, me caluniaram os pastores, porque eu vi que eles não eram pastor nada, e mostrei a verdade. Mas não tem problema, Pai, o tempo mudou, a minha vida é outra. Hoje eu vivo uma vida abençoada, galardoada, uma vida de frescor. Eu te agradeço, Pai, valeu a pena. Só o Senhor sabe, esses 22 anos de pastor, querendo o Senhor que completa 15 de novembro. Só o Senhor sabe. Quanta humilhação. Quanta gente dizia, onde está o Deus dele? Não tem nada, quebrado. Só jogavam pedra pelo meu passado. Mas eu jejuando pelo Israel e pelo Espírito Santo, tu guardaste a Alicinha, guardaste a minha pérola, Pai. Não importa as lutas que ela passe, que o André passe, que onde passar, mas o Senhor me abençoou. Muito obrigado, meu Jesus. Mas eu quero assumir com o Senhor, a partir desta noite, um jejum mais forte por Israel. Eu quero ser mais doado para a obra missionária. Quero ser mais sincero, quero ser mais justo. Oh, papai, perdoa todas as vezes que negligenciamos a palavra do Senhor. Eu não estou trazendo nenhuma igreja messiânica para o Brasil. Não estou trazendo nenhuma doutrina messiânica. Não estou trazendo o judaísmo para o cristianismo, nem o judaísmo para o brasileirismo. Estou trazendo a essência da tua palavra para o povo que me ouve agora, Pai. E abençoe este povo, que este povo seja resiliente, insistente, em não parar mais de jejuar, que essa mensagem seja tatuada, impregnada no coração dos teus filhos. Mostre para eles, não esse ministério, que eles possam dar as suas ofertas em outras igrejas, em outros ministérios, porque o Senhor só vai permitir dar oferta nesse ministério que o Senhor escolher. Então, meu Pai, eu vou orar por todos, independente aonde eles vão ofertar nos seus jejuns, aonde eles vão dizimar e ofertar. Vou orar, Pai, porque esse é meu dever. Esse é meu dever. Mas então abençoe a todos, aonde eles forem semear, seja aqui ou seja lá, nas igrejas ou nos lugares que eles sentirem paz. Receba este culto ao Senhor. Muito obrigado. Amém. E graças a Deus. Não tem como dar errado. Jejum do Espírito Santo, jejum por Israel e Jerusalém, não tem como dar errado. Tá bom? Se esforça. Você pode. Em Cristo Jesus. Lembra de Filipenses 4,13. Eu tudo posso naquele que me fortalece. É Jesus. Tchau.